Quem conhece o livro de Daniel, a história de Daniel, vai ver que Daniel tem uma graça de Deus para ter visões, para ele ter visões e interpretações. Amém? E o texto continua o seguinte, verso 18. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Verso 20. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Meus irmãos, havia uma decisão de Deus de abençoar e honrar essa decisão humana. Dá para imaginar a grandeza disso e as consequências que vieram dessa decisão? Você consegue imaginar isso? Tem uma expressão muito conhecida que diz o seguinte: todo homem tem o seu valor. Quem já ouviu? E a outra diz assim, de uma certa forma toda pessoa cai. Já ouviram isso também? Alguém um dia disse isso. Todo homem tem o seu valor para chegar a uma circunstância que ele não resiste. Nós vemos nesse texto uma fidelidade inegociável. Então a frase que todo homem tem o seu valor, aqui ela não funciona. Com esses 4, ela não funciona. Porque eles permaneceram firmes na Babilônia, servindo a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, vocês sabem disso. Porque orava a Deus com a janela aberta, mas ele permaneceu firme, mesmo assim. E antes de eu finalizar essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como Daniel terminou? Vocês sabem que em todo o período do Império Babilônico teve um abalo, mas Daniel permaneceu com posição elevada e firme diante do Senhor. Sabe como termina o livro dele? Daniel 12, verso 13. E é tremendo isso, vejam. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Olha que tremendo isso. A fidelidade dele. Você vai morrer, Daniel, mas no fim você ressuscitará para receber a sua recompensa. É assim que Daniel termina. É assim que fecha a história de Daniel. Em todo tempo, fidelidade ao Senhor. E eu termino aqui dizendo que as decisões por santidade, as decisões por esforço, a perseverança, elas te levarão às honras de Deus. Toda decisão que você tomar, por fidelidade, que você se esforçar, que você perseverar, você será honrado por Deus. Porque mediante a nossa decisão, Deus é glorificado e exaltado. O exemplo de Daniel, fiel a Deus, desde a sua juventude. Porque aqui, eles chegaram diante ali para o rei, eles tinham 14 anos, mas eles já eram fiel. Daniel já era fiel antes disso. Seus amigos também. Eles tiveram uma base, tiveram ensino. E eles permaneceram fiel desde a sua juventude, em todo o tempo, até entrar na presença de Deus. E o que me chama também a atenção em relação a Daniel, meus irmãos, é que
Os anos se passam, os anos ali se passaram, mas a fidelidade dele não passou. A confiança em Deus não passou. A fé dele permaneceu num mundo muito distante de Deus. E para concluir e fechar aqui, os levitas podem se preparar. Eu te pergunto, esse texto tem ou não tem a ver conosco? Tem ou não tem a ver com você? Não é desafiador esse texto hoje para nós? Então eu te chamo nesta manhã para você olhar para essa palavra, para isso que você ouviu, para essa história de Daniel, e entender que Deus, que o Espírito Santo está falando comigo e com você, nos chamando à fidelidade, nos chamando a nós continuarmos firmes na presença de Deus. Eu despeito, meus irmãos, de qualquer batalha, de qualquer luta. Continue firme, continue fiel ao Senhor. O nosso Deus deve ser glorificado com as nossas palavras e atitudes. Nesse momento eu te chamo para orar. A dizer a Deus, Senhor, há uma inspiração. Meus irmãos, foi fácil para Daniel? Não, não foi fácil. Armaram ciladas para ele. Não foi fácil fazer essa caminhada de alimentação. Nós entendemos que havia razões espirituais aqui. Se você pensa em mudar a sua alimentação, comer legumes e tomar água, né, para perder peso, aqui nesse texto aqui, meus irmãos, não funcionou. Foram 3 anos. E quando eles foram levados na presença do rei, eles estavam muito melhores do que todos os outros jovens. Eles eram mais fortes do que todos os outros jovens. Mas porque Deus estava cuidando de todos eles, dos 4. E isso nos leva a entender que Deus tem cuidado de nós também. Deus tem cuidado de você. Amém? Então, nesse momento, pastora, pode orar por nós? Eu quero que você ore, que você diga para o Senhor, olha, Pai, eu entendi. Eu sei que o Senhor está falando comigo. Talvez você esteja pensando em algo que foge do propósito de Deus. O império da Babilônia era um império sem Deus, era cheio de outros deuses. E Daniel e seus amigos estão lá. Seus nomes foram trocados por nomes de deuses. Mas o coração de cada um daqueles jovens estão lá, fiel a Deus, ao Deus que os encontrou, ao Deus que nos salvou, ao Deus que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Então que o seu coração também seja como o daqueles jovens, fiel ao Senhor. Que os nossos corações sejam corações que venham agradar ao Senhor, para que Ele sinta prazer em nos honrar, como Ele honrou aqueles jovens. Em nome de Jesus. Amém?